afetiva, assim. Que legal. Renan, fala para nós um pouco, acho que até para a gente contextualizar, você hoje é presidente do Missão, né? Já está como pré-candidato à presidência do Brasil para o ano de 2026, mas conta como é que é esse trabalho do Missão, para o pessoal também entender e conhecer um pouco. Eu sou, além de presidente do Partido Missão, sou presidente do Movimento Brasil Livre, que foi um movimento que liderou as manifestações pelo impeachment da Dilma Rousseff entre 2014, 15 e 16. Fomos também oposição ao governo do Bolsonaro, o que para muita gente se torna muito confuso. Falou, mas você bate na esquerda, bate na direita? A gente corre pelo que é certo, né? Então as pessoas podem criticar a gente pela forma, se a gente é muito agressivo, mas não pelo conteúdo. A gente sempre adotou posições muito cristalinas e muito óbvias sobre o que deve ser feito e sobre o que não deve ser feito. Só que a gente percebeu que só reclamar e só atacar, só ser pedra, não funciona. Você tem que se tornar uma parte do jogo político e tentar alterar ele por dentro, tá? E nesse sentido a gente falou, precisávamos ter um partido político. Não havia possibilidade nos partidos que existiam, né? Por exemplo, o deputado federal Kim Kataguiri, que é um dos fundadores do nosso grupo, ele é o deputado mais votado do partido dele, que chama União Brasil. Então imagina, se é o deputado mais votado, o seu partido tem que te tratar super bem, né? Não é o caso. O Kim pretendia ser candidato a prefeito de São Paulo, chegou a bater 10% nas pesquisas e eles basicamente rifaram a candidatura dele para apoiar o prefeito. Ou seja, vocês têm um ideal, mas vocês não tinham onde se abrigar. Exato. E o fato de vocês terem que se abrigar em outras legendas, de certa forma, prejudicava esse projeto de país que vocês pensam. Exatamente. Seria resumindo isso. Resumindo isso. E a gente falou, não, vamos pegar todas as nossas ideias, vamos estruturar elas como um projeto de Brasil e vamos formar um partido. Então aí o nome do partido, e acho que por isso que as pessoas, por que missão? Porque o nome do partido pressupõe ação. A missão é um ato em que você tem um objetivo final muito claro e a missão em si é o ato. Então o partido em si é uma ação. Então quando você está na missão, você já está na missão, você está agindo, né? E a gente tem que, e a lógica de agir é, vamos sair da conversa mole, vamos sair da conversa fiada e vamos executar. E antes que as pessoas perguntem, mas executar o quê? Quais são suas ideias? Nesse sentido a gente montou um time, né? O Livro Amarelo, que é um livro de propostas que nós estamos montando, já está no 6º fascículo dele, em que nós vamos estudando propostas temáticas para o Brasil. E temos um time de mais de 300 pesquisadores, todos voluntários que trabalham conosco. Então, as ideias existem, são claras, as pessoas podem pesquisar. E o que nos interessa é como transformar essas ideias em ação. Então, o nome Missão e a nossa lógica é, precisamos agir. Nós temos pouco tempo para tornar o Brasil um país sério, porque o mundo vai passar uma revolução tecnológica gigantesca agora. Se o Brasil não souber como participar dessa revolução, a gente está ferrado. Inclusive, a título de curiosidade, Poços de Caldas, ela está no meio dessa revolução. Poços de Caldas é uma parte central e estou falando aqui na rádio, não é para puxar saco da população por conta da questão das terras raras. As terras raras, elas têm a ver hoje com todas as tecnologias que vão determinar o funcionamento do futuro das grandes economias globais e boa parte delas estão aqui, né? Então o Brasil tem um papel central nesse jogo e nós temos que saber como utilizá-lo. Bom, o Renan, ele é muito crítico, obviamente, a Lula. Eu até vi um vídeo seu, acho que foi em frente à casa da mãe do Lula, que você foi fazer esse vídeo. Muito crítico a Bolsonaro também, e isso, de certa forma, deixa ali parte da direita bolsonarista muito também arredia com vocês. Mas qual é a tua referência política, Renan? Minha referência política são os grandes homens da história humana que escreveram seus nomes através da coragem e da imaginação. Então, antes que alguém fale, pô, quais são os seus grandes nomes? Qual é o seu político, por exemplo? Eu vou voltar na história, eu vou voltar para Alexandre o Grande, eu vou voltar para o Júlio César, né? Posso voltar para o Napoleão. Existem grandes homens, grandes pensadores e homens de ação que tinham uma coisa que está faltando para a gente aqui no Brasil, que é a capacidade de imaginar. Houve, talvez o último grande político nacional com capacidade de imaginação foi o Juscelino Kubitschek. Ele falou, tem uma imaginação de Brasil e vou modernizar o Brasil, tá? Nós aqui precisamos voltar a ter imaginação. A gente perdeu a capacidade de imaginar o que o Brasil pode ser. A gente só fica aqui enxugando o gelo, resolvendo o problema, e a gente não olha para uma ideia de Brasil, né? Todas as grandes nações na história sempre imaginavam a sua ideia de país. A gente não. Então, assim, se eu falar para a pessoa, imagina um Brasil que não tenha favela, nenhuma favela. Imagina um Brasil em que não existe o crime organizado. Imagina um Brasil que você consiga andar na rua sem ter o seu celular roubado. Imagina um Brasil em que todas as estradas são boas, a logística é legal. Imagina um Brasil em que toda cidade média e pequena vai ter uma economia que tem serviço, agricultura e indústria. As pessoas não conseguem mais imaginar isso. Agora é muito fácil de imaginar, porque tudo que eu propus aqui, qualquer nação média no mundo conseguiu fazer. A gente está tão fragilizado que a gente não consegue imaginar um Brasil diferente. Então, eu quero ser a pessoa que vai colocar a imaginação à frente e vai ser muito firme em transformar a imaginação em ação. Por isso que essas minhas referências são referências desses homens clássicos.
Como você disse, né, vocês tanto participaram dos protestos para o impeachment da Dilma, esquerda, mas tem também essas referências contra o bolsonarismo. O Missão e você, enquanto uma das lideranças, você consegue se identificar entre algum espectro mais à direita, mais à esquerda, ao centro? Como que vocês se identificam nesse sentido? Nós somos um grupo de direita, nós somos um grupo, no sentido mais clássico do termo, mais à direita do que o Bolsonaro. Aliás, quando chamam o Bolsonaro de radical, eu sempre discordo. Porque eu queria ver o que foi feito de radical do ponto de vista ideológico por parte do Bolsonaro. Para mim, o Bolsonaro só é radicalmente burro e radicalmente corrupto. Ele não é um radical em termos ideológicos. Não vi nada radical nesses termos no governo dele. Ele só é burro e muito corrupto. A família dele também é muito corrupta. O petismo também. Os próprios petistas e os próprios movimentos de esquerda reclamam que o petismo, no fim do dia, anda com uma agenda liberal, que anda com os bancos. E eles estão certos na crítica deles, né? Não estão certos no objeto, mas estão certos em dizer que o PT mente. E Lula, pelo amor de Deus, né? Em termos de corrupção, o homem é uma máquina. Então, quando eu olho para isso aí, as pessoas falam, mas tem dois extremos. Não tem dois extremos. Temos duas figuras carismáticas que as pessoas se apaixonam por elas. E aí a gente acha que é um extremo. E esses dois, quando chegam ao poder, eles são completamente convencionais e não andam com nenhuma agenda que muda o Brasil. Por isso que o Brasil, nos últimos 26 anos, 25 anos, e que a gente tem inclusive governos do PT e teve aquele pequeno período de governo Bolsonaro, o Brasil não mudou para melhor. Tem favela no Brasil? Aumentou a favela. Aumentou a violência no Brasil. Aumentou a criminalidade no Brasil. A nossa infraestrutura diminuiu. Ou seja, a gente não conseguiu tornar o Brasil um lugar objetivamente melhor. E aí, cara, aí é complicado. Vindo de um partido novo, uma candidatura que pela primeira vez vai acontecer hoje enquanto pré-candidato, você vê esse trabalho que vocês estão estruturando como uma candidatura real para tentar se tornar presidente ou, mais uma vez, vai ser um protesto do MBL agora junto à Missão? Não, assim, veja, quando a gente lançou o partido, falou, nós precisamos coletar aí 547 mil assinaturas válidas. Falaram, não vão conseguir, porque era uma empreitada gigantesca. Quando a gente começou as manifestações pelo fim do governo de Dilma Rousseff, também falaram, eles não vão conseguir. E a gente trabalhou e perseverou e conseguiu. Mesma coisa agora com a candidatura, né? Não, poxa, você está começando muito de baixo, pô, você apareceu com 1%, depois 2%, depois 3%. Sim, é assim que se faz. No fim do dia, para falar sobre viabilidade, eu preciso subir para terceiro nas pesquisas. Eu preciso ultrapassar o Zema, o Ratinho Júnior e o Caiado. Porque quem ficar em terceiro, agora nos próximos meses, será a figura que vai receber uma quantidade enorme de apoio, dado que o Flávio Bolsonaro, todo mundo sabe que perde pro Lula. Ele sim é uma candidatura de protesto, entre aspas, e de manutenção do eleitorado da família. Então ele perde. Então as pessoas que querem fazer um voto útil, que querem conhecer um projeto diferente, vão pro terceiro colocado. Basta, para mim, para ser amplamente viável, ultrapassar esses governadores que já estão tecnicamente empatados comigo. Não é que eu estou muito atrás, eu vou ultrapassar eles daqui a pouco. Eu sou o que mais cresce em redes, eu sou o mais pesquisado no Google dentre todos esses governadores, eu sou o que já está rodando no Brasil, eu sou o único que tem propostas diferentes. Nas redes sociais eu sou muito mais comentado do que eles, então é uma questão de tempo. As pesquisas, elas mostram que o teu eleitorado hoje, quem te apoia hoje é o jovem. Sim. Isso fica muito claro nas pesquisas. Como agora você conseguir sair dessa faixa dos jovens e conseguir dialogar principalmente com o pessoal mais velho? Qual é o plano que você tem em mente? É uma espécie de uma trajetória de uma jovem que vai para a geração millennial, que é a minha geração, da galera que vai de 30 e tantos para 40 e poucos, e daí diante subindo para a geração X e depois para gerações mais velhas, né? A geração do meu pai, por exemplo. Naturalmente os jovens estão conversando com seus pais. Todo mundo, se perguntar para qualquer estrategista político, se ele fosse escolher uma demografia para começar uma campanha, né? Uma turma de uma idade para começar a campanha, ele falaria, o homem jovem. O homem jovem é o mais ativo, o homem jovem é o mais empolgado, é o que tem mais energia. Pois bem, quando a gente pega na pesquisa Atlas e olha, entre os jovens, eu já tô com 21,8%, entre 16 a 24 anos. O problema é que isso é entre todos os jovens. Quando a gente olha homens jovens, eu passo de 31%. Ou seja, entre homens jovens no Brasil, eu lidero as pesquisas para presidente da República. O que é bastante assustador, porque é uma pré-candidatura nossa que tem 2 meses de existência. Esses homens jovens, eles têm uma capacidade de divulgar suas ideias e de difundir o que eles pensam enorme. Quem começou com homens jovens? Bolsonaro, em 2015, 2016. Donald Trump, em 2014, 2015. Javier Milei. Então, tem um padrão. Em geral, o homem jovem, ele é o primeiro a adotar a novidade e divulgar. E aí ele vai convencendo seus pais e avós. Então,
para te responder de maneira bem precisa, o crescimento da nossa pré-campanha vai depender da capacidade desses jovens contaminarem pais, avós e amigos. Isso já está acontecendo, tá? E aí a gente tem que só acelerar e o resultado final vai depender de quanto a gente contamina eles.